e minhas irmãs, não pode ser outro tema no dia de hoje que não seja a questão dos bens temporais e sua relação com os bens eternos. Essa é a temática desse 18º domingo do tempo comum. E aqui o Evangelho ratifica, confirma, oferece quase que um coroamento a toda a liturgia da palavra. O diálogo de Jesus com alguém que vem reclamar o exercício de juízo por parte de Cristo. E aqui não se trata de uma busca pelo discernimento de quem tem razão ou não. Esse não é o tema do Evangelho. O tema do Evangelho é alguém com um coração repleto de ganância, com um coração cheio de orgulho, que vem reclamar direitos. E Jesus se exime, Jesus rejeita ali estabelecer um juízo para fazer uma catequese, para apontar para aquela realidade que de fato importa, porque onde está o teu tesouro verdadeiro, aquilo que considero como valioso, lá no tesouro está o coração. Para esta realidade que mira, para esta realidade que se dirige, para esta realidade que busca o coração. E aqui a herança, essa realidade que se tornou um verdadeiro câncer nos dias atuais. Porque as relações humanas, familiares, sanguíneas, estão sendo dissipadas, destruídas, em nome de uma fome exagerada, exacerbada, em nome de uma ganância, porque infelizmente a ganância deixa não somente os olhos do corpo, mas da alma. Completamente o homem fica cego, voraz, animalesco, não consegue mais discernir nada, não consegue estabelecer juízo, porque em nome daquele suposto bem que perece, que passa, que não é eterno, que é fugaz. Bem falou o texto do Eclesiastes. A Bíblia tem Eclesiástico, o homem da igreja, e tem Eclesiastes do autor chamado Coelet. E esse texto, dado que o texto no hebraico não dispõe aquilo que temos no português, o superlativo, o íssimo, para indicar algo que está acima, santo, santíssimo, grande, grandíssimo, usa a repetição, como Isaías, quando se dirige a Deus para dizer santíssimo, Isaías cita por 3 vezes, santo, santo, santo. E esse íssimo aqui, esse superlativo do Eclesiastes, para que nós possamos entender o que infelizmente tem sido a razão, a causa, o fundamento da vida do homem ímpio, daquele que terá certamente como consequência de sua vida vazia a condenação. Porque vive no vazio. O que deveria encher seus olhos e seu coração, infelizmente, seus olhos e seu coração, os olhos do seu coração estão cheios do vazio. Por isso que quando o Eclesiastes diz vaidade da vaidade, ou vaidade das vaidades, tudo é vaidade, é como se dissesse nada do nada, tudo é nada. Tudo está sem a substância, sem o verdadeiro sustentáculo. Aqui Jesus citou uma parábola, mas poderia estar outra. A parábola do homem que edificou sobre a areia, sobre o nada.
O Salmo 1 diz: feliz o homem que confia no Senhor, que põe sua fé no Senhor. É como a árvore plantada à beira do riacho. Ela é fortalecida, assistida pela água, pela vida. Mas o homem que estabelece sua vida sobre o nada, sobre a areia, sobre o que é fugaz, sobre o que é passageiro, que enche seu coração e sua vida do que vai passar, de que não entende aquilo que está aqui, o que Jesus está pondo, a vida do ser humano, certamente é muito mais do que os bens materiais, porque estas coisas, como a nossa própria vida, não nos pertencem. E o livro do Eclesiastes denuncia diante dos nossos olhos uma realidade que causa mais do que espanto, causa o sofrimento profundo no coração daquele que não tem sua vida estabelecida sobre a rocha que é o Senhor. O texto chama a atenção para aquele que tem sua vida estabelecida sobre a areia, sobre aquilo que passa, de que a vida do ser humano é muito mais do que uma busca exagerada, faminta por acúmulo de bens que vão se esfacelar, e muitas vezes num trabalho constante de escravidão em nome da manutenção do poder, dos bens, quando na verdade tudo deixará para quem nada cooperou, para quem nada fez. O que é que adianta o homem, diz o próprio Jesus em Mateus, ganhar o mundo inteiro e perder aquilo que é essencial? O livro dos Salmos mencionam que os mais fortes talvez chegarão a 80 anos, a maior parte é ilusão e sofrimento. A nossa vida neste mundo é ilusão, e o que nós somos convidados aqui, por meio desta parábola que nosso Senhor contará, nos contou na verdade, para que nós possamos perceber a realidade da nossa vida. Aquele homem iníquo, insensato, louco, maluco, ganancioso, que só pensava em ter, e que faz um diálogo louco com a loucura do seu coração. E vejam, aqui não é o diálogo de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma obra chamada Solilóquios. A obra de Santo Agostinho consta de um diálogo do santo com a razão. Ele não está aqui, este homem da parábola não dialoga com a razão, não faz como o grande doutor e bispo de Hipona, um diálogo profundo com a razão. Não, ele dialoga com a sua ganância, ele dialoga com a ignorância da insensatez, com a cegueira do absurdo de uma vida que terminará com a matéria que teve como seu objetivo durante toda a sua jornada. Louco, diz o Senhor, nesta noite, noite da tua alma, nesta noite do teu sono biológico, te será pedido aquilo que nem mesmo este bem te pertence, que é a vida, porque a vida é dom de Deus. Ele dispõe de nossas vidas, diz o grande justo Jó, depois de todo o sofrimento, de ter perdido saúde, filhos, bens, de uma mulher ao lado, exigindo que ele amaldiçoe a Deus e morra. Jó nos diz, como um ato de fé: o Senhor deu, o Senhor tirou, assim foi do agrado do Senhor, bendito e adorado seja o nome do Senhor. Nem a vida nos pertence. E ao final de uma vida toda ela baseada na matéria, de uma vida toda ela baseada no nada, no vazio, no mais profundo vazio, o que será desta vida? Veja que Eclesiastes utiliza uma expressão muito comum do hebraico. O hebraico é kebel. Kebel quer dizer uma coisa que não tem substância. Para dizer vaidade, vaidade é aquilo que não tem substância, que não tem firmeza, é aquilo que se esvai, é aquilo que está propenso
a autodestruição. Ao contrário, justamente de kavel, do hebraico, que significa glória. Deus não tem glória, Deus é a glória, porque a glória em Deus é aquilo que Ele é. A glória tem substância, a glória é eterna. E aqui no Evangelho, o grande risco que Jesus denuncia, Ele não está denunciando naquele homem uma vida de desonestidade, como na parábola do administrador desonesto, não. Jesus não está apontando que aquele homem obteve seus bens mediante uma relação escusa, nem de que alguém teria tomado ou que ele tivesse tomado algo de alguém, não. Qual é o grande perigo que leva o ser humano à autodestruição e a perder o único bem verdadeiro, que é a vida eterna, a vida do eterno, a vida de Deus, que é o Espírito Santo, o reino do céu? É tudo fazer voltado exclusivamente para si. Não reconhecer que tudo recebeu de Deus, de que seus bens foi o Senhor que concedeu, submetendo aquilo que tem, aquilo que adquiriu, porque o Senhor lhe capacitou com saúde, o Senhor lhe deu inteligência, o Senhor lhe deu criatividade, o Senhor lhe deu força. E impressiona, meus irmãos e minhas irmãs, porque o Senhor que fez tudo isso com este homem da parábola, ainda assim permitiu que viesse o sol, a chuva, um bom terreno, e por meio de tudo isso pudesse obter o resultado. As pragas banidas, veio a grande colheita, quando deveria agradecer ao Senhor, e seguido ao agradecimento a Deus, entrando na glória de Deus, a sensibilidade com o outro, a sensibilidade à caridade. A palavra cristã é caridade. A igreja não faz filantropia. Filantropia faz quem exerce essa prática simplesmente pela razão, como fazem os maçons. A igreja faz caridade. A igreja vive do amor de Cristo. O profeta Isaías denuncia aqueles que se dedicam exclusivamente ao acúmulo exacerbado, exagerado. Isaías diz: ai de vós, ai de vós, ai de vós que ajuntais casa a casa, que acrescentais terra a terra, até que não haja mais lugar, e que sejais os únicos proprietários da terra. O que está dizendo aqui? Quando aquilo que obtenho não é obtido para a glória de Deus, não reconheço a Deus e não tenho sensibilidade com outro, eu estou edificando minha casa, minha existência na areia, não sobre a rocha. Estou ferindo frontalmente o coração do Senhor. Estou me distanciando da vontade de Deus. Estou me distanciando do desígnio do Senhor. Diante dos nossos olhos, meus irmãos e minhas irmãs, diante dos nossos olhos está Kebel e Kavel, está vaidade das vaidades, nada do nada, tudo neste mundo é nada, e do nosso lado está também Kevel, a glória de Deus. Reconhecer que de fato tudo que tenho e sou foi o Senhor que realizou na minha vida. E quanto mais se tem e se descobre a Deus, se vai entrando na intimidade do Senhor, aquela intimidade que fez o apóstolo Paulo dizer que já não era ele que vivia, mas Cristo vivia nele. Aquela intimidade que vai nos deixando simples, não agarrados aos bens materiais, dispondo destes bens, consciente de que tudo isso vai perecer, tudo isso vai ruir, tudo isso vai se acabar. E a nossa vida terrena, para mantê-la numa luta incansável, fazemos tanto. O que deveríamos fazer pela verdadeira vida que é eterna, aquela que está escondida em Cristo com Deus, como disse Paulo hoje na carta aos Colossenses? O que deveríamos fazer? Observem que a igreja amanhã vai nos presentear
com este grande ícone, São João Maria Vianney. São João Maria Batista Vianney. Um grande ícone para a vida sacerdotal. Nascido em 8 de maio de 1786, São João Maria Vianney, em Dagle, no norte de Lyon, na França, filho de Mateus e Maria, o quarto filho de 7. Desde menino aspirava à vida sacerdotal. Vivendo num povoado no fim do mundo, João Maria Vianney não dispunha dos bens essenciais da formação do conhecimento. Somente veio tomar parte da vida de conhecimento, de estudos, a partir do período de sua adolescência. João Maria Vianney começa a falar o francês. Imagine, é como se nós tivéssemos uma infância toda falando um dialeto local, que não fosse a língua propriamente dita, e vai tomar parte, vai tomar conhecimento, vai tomar relação, vai ter relação com o idioma somente na adolescência. Aí se entende a grande dificuldade, porque quando entra no seminário, quando vai entrar no seminário já com 20 anos de idade, João Maria Vianney é reconhecido pelos professores como uma figura rude, mas era piedoso, mas tinha fé, mas amava o Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, qualquer abismo neste mundo pode ser superado, menos o abismo da descrença e da falta de amor ao Senhor. Pode nos faltar tudo, mas não nos pode faltar essas 3 virtudes sagradas: a fé no Senhor, a esperança no céu e a caridade, que é o amor de Jesus. Isso não pode faltar na vida da gente. Isso não pode faltar no coração da gente. Somente aos 20 anos, em École, que vai ter parte desse processo de estudo e que vai começar a sua formação e vai ter esse tempo de formação, essa experiência formativa. São João Maria Vianney, um rude camponês, ordenado em 1815, fica até 1818, vejam, um dos maiores confessores da igreja, passou 3 anos sem poder confessar, porque os padres formadores achavam que ele não tinha competência para instruir as consciências. Em fevereiro de 1818, é enviado para um povoado chamado As. 230 pessoas, menor do que o distrito de Jacaré. E o que encontra em As? Encontra um ambiente e uma terra de total negação da fé. Total abandono da fé. As tabernas, os lugares de bailes repletos, todo mundo. A igreja vazia. A igreja vazia. Conta a história que João Maria Vianney, quando vai a As, no caminho, se encontra com um camponês, olha para o camponês e diz: onde está As? O camponês aponta na entrada de As, se encontra ainda hoje um belíssimo monumento, fazendo memória desse encontro entre o cura de As, o padre de As, e aquele camponês. O camponês aponta e João Maria Vianney aponta para o céu, dizendo: tu
me ensinaste o caminho de As, e eu te ensinarei o caminho do céu. Qual é o cerne da vocação do sacerdote? Ensinar o caminho do céu. Se o sacerdote não ensina o seu povo o caminho do céu, terá fracassado no seu exercício ministerial. Porque o essencial, o fundamento, a pedra fundamental do ministério sacerdotal é apontar o caminho do céu. É levar o rebanho, a pequena porção que lhe é confiada, para o céu. E por isso que no ofício de leituras amanhã, que recomendo que você leia, você que está aqui, você que está em casa, no belíssimo ofício de leitura, São João Maria Vianney vai dizer como se dará esse itinerário. Ora, ele chegou a As com uma pequena carroça. O que predominava na carroça? Livros. Nós temos um homem que, por razões familiares, por razões do ambiente em que habitava, não dispunha de uma vasta formação acadêmica, mas não significa que João Maria Vianney, que o padre Santo de As, fosse descuidado, relapso com a formação. Jamais desconsiderou a importância da formação. Tinha uma biblioteca. São João Maria Vianney tem um catecismo. Mas no texto de amanhã, ele diz que a mais bela profissão, que a mais bela vocação do ser humano consiste exclusivamente em rezar e amar. Ele diz que na oração, a alma vai se fundindo, se unindo a Deus, como uma vela que vai sendo consumida no altar. São João Maria Vianney, que dentre 13 anos, foi somente necessário 13 anos para as tabernas se fecharem e todos acorrerem a As. Se sabe que foi necessário os governos construírem trilhos de trem, porque multidões acorriam para As, porque viam em João Maria Vianney um sacerdote santo, porque os seus olhos eram como duas chamas do fogo do amor de Cristo, do Espírito Santo. Um grande homem de sua época foi a As, depois que se encontrou com São João Maria Vianney, disse: fui a As encontrar-me com um homem, com um sacerdote, e acabei me encontrando com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, João Maria Vianney dizia que muitas vezes, quando tinha que substituir os seus irmãos no sacerdócio, e naquela época o trânsito normalmente era a pé, longas jornadas, dizia, para que a jornada se tornasse menos pesada, menos cansativa, ele se dedicava à oração. Nada São João Maria Vianney fazia sem rezar. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos fazer nada como cristãos sem oração. O que na vida da gente não cabe oração, não nos cabe. Porque onde não tem lugar para Deus, não tem lugar para mim, não tem lugar para você. E esse sacerdote santo morreu em 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade, extenuado, sem forças humanas, sem forças biológicas, sem forças físicas. Em 1925, o Papa Pio XI canonizou São João Maria Vianney e o proclama padroeiro dos párocos. Bento XVI, posteriormente, por ocasião dos 150 anos da morte do cura de As, proclamou como padroeiro de todos os sacerdotes, não somente dos párocos, de todos os padres, aqueles que têm o ofício de guardar almas, de estar à frente nas comunidades, mas
também de todos os outros sacerdotes, porque a santidade está para todos os padres, como está para todo o rebanho do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia em que nosso Senhor nos dá um puxão de orelhas, nos convidando a ver que matéria é matéria, a ver que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e que nos diz que Deus tem primazia em tudo em nossa vida, e que tudo devemos fazer na glória do Senhor, na vida do Senhor, como nos diz o apóstolo Paulo, numa belíssima sentença. Paulo nos diz tão belamente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, tudo, mas tudo deveis fazer para a glória de Deus. Vamos pedir a São João Maria Vianney, protetor dos padres, protetor daqueles que santificam o povo. Ele que dizia, São João Maria Vianney: tire o padre de uma paróquia e o povo vai adorar as bestas. Por isso que o sacerdote é uma figura tão odiada em muitos ambientes, sobretudo por aqueles que não têm fé, porque não conseguem enxergar neste ser humano que traz em vasos de barro de sua existência o tesouro poderoso do céu. O sacerdote é o amor do coração do Senhor. Quem vê o padre vê a Deus. São João Maria Vianney. Louvado seja nosso Senhor e amado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.